Quero chamar o deputado federal General Peternelli, do PSL aqui de São Paulo, que gentilmente aceitou o nosso convite para conversar aqui sobre a eleição na Câmara dos Deputados. Muito boa tarde, general. Seja muito bem-vindo aqui na BMC. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ananda. É um prazer estar aqui na BMC abordando assuntos importantes para o nosso país, com foco na área econômica. Maravilha, muito obrigado mesmo. General, começar repercutindo aqui sobre o resultado dessa eleição, né? O Arthur Lira teve boa parte aí dos votos, venceu no primeiro turno. Como o senhor encara essa vitória do deputado Arthur Lira para a eleição na Câmara Federal? Eu estava ouvindo a própria... e foi dito muito claramente que o Executivo apoiou essa candidatura do Arthur Lira. E o resultado de 302 votos favoráveis ao Arthur Lira é uma consolidação dessa candidatura alinhado com o Executivo. Então, a expectativa é que nós tenhamos aí as reformas que todos nós esperamos, que elas tenham... prosperem nessas atividades, em especial a reforma tributária, a reforma administrativa e os demais temas que são interesse da população brasileira. Deputado, o senhor tocou num assunto bem importante aqui, inclusive a gente comenta bastante a respeito das reformas que precisam aí ser pautadas, inclusive para dar um gás aí na economia. Os mercados que a gente conversa bastante sempre ficam de olho no que está acontecendo aí em Brasília para poder entender como que ficam os investimentos, como ficam as questões relacionadas ao mercado financeiro. E o senhor tocou na questão aí das pautas prioritárias, né? Coisas importantes que precisam ser colocadas em votação. Na opinião do senhor, qual seria a primeira pauta que o presidente Arthur Lira deveria colocar em votação? A gente sabe que existe bastante discussão, né? Existem várias pautas primordiais aí, só que se fosse para eleger uma pauta importante na visão do senhor, qual seria para ser colocada já a partir dos próximos dias os primeiros movimentos do presidente Arthur Lira? O presidente Arthur Lira comentou que as pautas que ele vai executar serão aquelas levadas pelos líderes e depois essas pautas seriam votadas pelos líderes. Aquelas que fossem aprovadas entrariam na pauta imediatamente, deixando um contexto democrático, segundo ele mesmo disse e definiu. Então, eu vejo, se dependesse, logicamente, do meu voto, eu vejo que alguns aspectos da reforma tributária são necessárias, ela não vai entrar em votação, há uma necessidade de que o relatório seja disponibilizado, que tenha uma conclusão sobre ele. Eu também estimulo bastante o próprio mercado, a própria estrutura do país, para que participem efetivamente. Não fique esperando somente essa reforma, que eles possam sugerir, inclusive, alguma atividade. Eu estudei nessa parte tributária bastante a PEC 45 e a PEC 110. É importante que todos conheçam perfeitamente. Em alguns aspectos, o IBS, que é da PEC 45, ele coloca os bens e serviços no mesmo patamar tributário e de 25% a 30%, podendo deduzir demais impostos que venham anteriormente. Mas com isso daí, essa padronização, os serviços que estariam girando aí numa faixa de 10%, 12%, iria para 25%, um impacto bastante expressivo. Por isso que tem todo esse período de transição de 10 anos, onde nós temos todos os impostos atuais de forma decrescente e o IBS surgindo de uma maneira crescente. Mas impactar os serviços, que cada vez cresce mais, tem uma importância maior, numa proporção de quase dobrar
os impostos não é tão simples. E por esses fatores é que eu apresentei, fruto de aglutinar ideias que não são minhas, a ideia era somente de aglutiná-las, apresentei a emenda substitutiva número 20, à PEC 45. Estudei bastante e verifico que o problema brasileiro principal é a não emissão de nota, é a sonegação, são várias áreas e várias atividades que não têm a nota fiscal, que não emite a nota fiscal. Vou deixar de citar os exemplos, porque já são de conhecimento de todos. Mas as pessoas me perguntam sempre, qual seria a solução? E eu agreguei nessa emenda substitutiva número 20 duas propostas que eu julgo interessantes. A da reforma tributária, tendo por base o que o deputado Marcos Cintra, na oportunidade, propôs, e o Pacto Federativo, que é uma proposta do próprio ministro Paulo Guedes. Então, já que o problema é nota fiscal, essa ideia, né, do Cintra de 2,5% no crédito e no débito das transações financeiras, e, em decorrência disso, né, cancelar todos os impostos e acabar com a nota fiscal, é uma desburocratização bastante intensa. Isso facilitaria muito os empreendimentos, facilitaria muito as atividades. Essa proposta, esse dinheiro a ser recolhido pelos bancos, na mesma hora teria uma distribuição dentro de um pacto federativo. E esse pacto federativo, estudando, quando eu ouvi o ministro Paulo Guedes falar sobre isso, informaram que o pacto federativo alemão era 1/3, 1/3 e 1/3. Então, dessa maneira, eu fiz uma adaptação nessa proposta que eu apresentei, de 30% para a União, 30% para o município e 30% para o Estado. E 10% viriam para o Congresso para que fossem destinados às políticas regionais, para combater as desigualdades, para Sudã, Sudene, Zona Franca de Manaus e atividades vinculadas ao Congresso que estaria destinando esses recursos. Então, com essas atividades simples, nós poderíamos cancelar os demais impostos, não só os federais, mas os demais que sempre se comenta. Nós teríamos aí o imposto, o IPI, PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, mas agregado a isso, poderíamos incluir o ITBI, o IPVA, porque todos eles teriam como referência essa transação financeira. Como a base que vai contribuir é muito grande, os impostos cairiam bastante. E agreguei a essa proposta uma ideia, até para não ter fluxos diferentes, duas ideias. Uma, que é o que ocorre já na União Europeia. Lá, em virtude da transparência, compras acima de 1.000 euros, você não consegue pagar cash. Então, hoje, você teria dificuldade, como já ocorreu, de se comprar joias, apartamento cash em Paris. Isso já não ocorre lá. E nós trouxemos essa ideia para cá, de que compras ou pagamentos ou atividades além de R$1.000, está aí incluído o próprio salário mínimo, todos os seus pagamentos de funcionários, eles sempre ocorreriam online, de conta para conta. E agreguei uma coisa que eu julgo muito importante, essa proposta foi protocolada em setembro de 2019. Contou com a assinatura de vários 180 deputados, não que eles aprovem, mas que eles julgaram oportuna que essa medida fosse debatida. E lá eu acrescentei mais um tópico. Para não ter um dinheiro circulante muito grande, né, eu propus que as notas de maior valor, como a nota de 50, de 100, de 200, eventualmente até de 20, essas notas acabassem. Com isso daí, você teria mais transações eletrônicas, o PIX,
né, e a conta tem, que hoje é uma conta digital da Caixa Econômica, vem exatamente casar com essa intenção. E você, dessa maneira, além de transparência, não teria mais, como se diz, né, cueca de dinheiro, mala de dinheiro, apartamento de dinheiro. Então, eu vou tomar a liberdade até de usar aqui o seu vídeo. Eu resumi essa proposta nessa tabelinha, uma reforma tributária de uma tabela, na qual você coloca os 2,5 nas transações financeiras, você propõe acabar com todos os impostos, inclusive com a nota fiscal. Aqui eu senti uma resistência de acabar o imposto de renda da pessoa física e o próprio IPTU. Mas são coisas analisadas. Esse recurso, na mesma hora que o banco, não tem repasse da União, na mesma hora que o banco já destinaria 30%, 30%, e 10%, e aqui coloquei esses dois tópicos, que seriam de você ter as compras acima de R$ 1.000 e acabar com as notas. Você observa, Felipe, uma coisa interessante. Uma proposta muito simplória desse tipo traria alguns resultados. Por exemplo, ninguém mais vai dever para o fisco. Acabou a dívida com o fisco. Porque quando você receber um pagamento... Desculpa até interromper o senhor, deputado. Era justamente essa questão que eu estava me perguntando aqui. O senhor falou vários pontos, vários aspectos muito importantes, né? Combate à corrupção, simplificação, ter um pouco mais de transparência em relação aos tributos que o cidadão vai pagar, que as empresas vão pagar, né? Ficaria muito mais simples, muito mais fácil para os cidadãos e para as empresas conseguirem efetivar o pagamento dos seus impostos. Inclusive, pelo outro lado, acabaria ou, pelo menos, dificultaria essa questão da corrupção e lavagem de dinheiro, entre outras situações que a gente vê acontecendo ainda aqui no Brasil. Mas a questão que eu gostaria de perguntar é mais na prática, assim, essa desburocratização, essa simplificação dos impostos, em quais pontas ela traria mais benefícios? Seria na parte do emprego? Seria, enfim, como que isso se traduziria em alguma coisa que a população pudesse ter aos olhos, deputado? Vários tópicos vão ocorrer. Primeiro, você vê que ninguém mais iria dever para o fisco. Segundo, que o custo contábil de uma microempresa, de uma pequena empresa, praticamente acaba, né? O contador não tem todo o trabalho que executar em termos fiscais. Um outro fator muito importante para a população é que as ações do judiciário, 50% são tributárias, aproximadamente. Então, você reduziria muitos processos no judiciário, a população ganharia efetivamente com essa atividade. Essa simplificação ia gerar muito emprego, porque, além de tudo, ela vai desonerar a folha nos dois sentidos, tanto para empregado quanto para empregador. E algumas coisas que toda hora se discute, como é o dividendo, por exemplo, naturalmente, sem alarde, ele já é cobrado. Quando uma empresa repassa um recurso para um acionista, esse recurso ela vai pagar 2,5%, quando ele receber vai pagar 2,5%, quando ele gastar mais 2,5%, totalizando 7,5% sobre os dividendos. Nós estamos querendo taxar os dividendos, toda hora se fala nisso, aí já está taxada com naturalidade. A própria PEC 45 prevê que os mais humildes, os mais pobres, possam pedir a restituição dos recursos. Imagina todos aqueles que têm dificuldade de renda solicitando para a restituição do imposto. A burocracia, quer dizer, então, em vez de aumentar, em vez de diminuir, nós vamos aumentar a burocracia. Mas e o pobre? Como ele é beneficiado nessa proposta que eu apresento?
ele é beneficiado da seguinte forma: você pega o CPF das mulheres do Bolsa Família, um exemplo, você coloca, informa a rede bancária. Rede bancária, desses CPFs, não cobre o imposto sobre a transação financeira. E observa a movimentação. Se no final do ano movimentou um valor além de 10 mil ou um outro valor fixado, você cobra retroativo. Então, o pobre não vai pagar esses 2,5% desde a origem. E é muito importante, quando se fala do serviço, né, que a PEC 45 aumenta, esse serviço inclui hospitais, escola, transporte. Então, é um impacto muito grande. Nós temos que simplificar. E eu aproveito, né, o seu canal, que tem um elo de ligação muito grande com a parte econômica, de estimular. Eu digo que nós, aqui na Câmara, no Senado, é sempre muito bem-vinda as propostas. E essas propostas visam simplificar. Então, aí, repara que com a ideia do Marco Sintra, do Paulo Guedes, do Pacto Federativo, da União Europeia, e de acabar com os recursos financeiros, de acabar com a nota, você vai ter a reforma que todos nós estamos planejando. Uma coisa, Felipe, importante, você e a Ananda, é o seguinte: a máquina para arrecadar no país, ela gasta de 5% a 10% do que arrecada. Repara que esses valores serão reduzidos drasticamente, mesmo que o volume, a intenção não é arrecadar mais, é arrecadar o mesmo tanto. Só que nós vamos arrecadar o mesmo tanto, tendo um custo para arrecadar muito inferior, de 5% a 7% do que se gasta hoje. Então, com isso, nós já teríamos uma disponibilidade de recursos muito expressiva. Esses impostos também, Felipe, você vê que contribuem com uma série de fatores. Hoje, a nota, se nós estamos acabando com a nota que a Casa da Moeda emite, não é só o custo da emissão. Essa nota sai da Casa da Moeda escoltada, vai para um banco, vai para um depósito, tem todo um custo de armazenamento, tem todo um trabalho com esse dinheiro físico, um dinheiro que hoje pode ser uma das fontes de contaminação do próprio Covid. Quem está contaminado paga algum supermercado, esse dinheiro vai para o caixa, contamina os demais, você pega o troco, coloca na sua carteira. Então, o dinheiro é uma das fontes de contaminação, mas o importante é a reforma. Então, a participação de todos, ela é muito importante nesse foco. E outras vantagens paralelas, por exemplo, São Paulo não vai ter mais explosão de caixa eletrônico, não tem mais dinheiro físico. Então, repara que nós vamos migrando, as pessoas me perguntam, mas e as transportadoras de valores? Como é que vai ficar? É a dinâmica do mundo. Então, hoje você compra pelo computador determinados jogos, filme, material, paga pelo computador, mesmo que esse material fisicamente chegue depois, mas a nota fiscal não tem. A Feira da Madrugada em São Paulo, a Feira de Rua, na Paulista ali, várias lojinhas, não emite nota. Então, essa proposta que eu apresento e debato muito, comento sobre ela, eu vejo que essa aglutinação de ideias é exatamente o que nós precisamos. E quando se diz que não atrapalha o ambiente de negócios, Felipe, eu poderia falar mais de horas sobre ela, né? Mas é no seguinte, você tem duas microempresas, elas estão no simples. Se elas perceberam que pelo software que elas desenvolvem, pelo trabalho que elas têm, se elas se fundissem, elas produziriam muito mais. Mas não podem se fundir porque vai sair do simples. Olha como o contexto tributário atrapalha o ambiente de negócio. E aí, vamos criar uma terceira empresa, olha a burocracia, vamos contratar outro contador, vamos ver um outro. Repara que nessa proposta que nós estamos apresentando, as empresas têm liberdade. Você vai se fundir, você vai separar, o tamanho da empresa não importa, não interessa se é simples, se é massa.
E um detalhe interessante, Felipe, é que o SIMP, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias, ele fez uma pesquisa através do Datafolha e apresentou essa proposta para os empresários, micro e pequenos empresários da indústria. Essa desburocratização, ela foi aprovada, esse tipo de reforma, por mais de 50%, 49% a 50% julgaram bom e ótimo, e 20% regular. Então, nós estamos numa faixa de 70%. Exatamente porque essa proposta tributária, ela simplifica, você facilita tudo, você não tem mais que pagar IPVA. Ah, mas de onde vem o recurso? Quando você vende ou compra um carro, 2,5% em cada ponta, 5% é correspondente ao ITBI. Você não vai mais precisar se preocupar. Ah, o apartamento vale 1 milhão, pagamos 1 milhão, o dinheiro vai, né? Mas eu quero passar por 500. Mas eu estou tributando a movimentação financeira, então não tem preocupação. Nós precisamos, nesses aspectos da reforma tributária, de simplificar. E de tudo que eu pude estudar, essa é a simplificação. E eu estimulo o mercado. Eu digo sempre que a reforma que terá um reflexo aqui dentro é a reforma que o empresário, que o serviço, que canais como o que nós estamos participando agora, que tem todo um foco na economia, sinalizarem para a Câmara. Eu tenho mais vantagens sobre o mesmo, pedi até para a minha assessoria mandar para você. Deputado, só para a gente passar aqui também, na nossa audiência, todo mundo que está acompanhando a gente está com uma discussão aqui no chat, no YouTube, todo mundo que está acompanhando a gente. Inclusive, pessoal, se vocês estão acompanhando e ainda não deixou o like no nosso vídeo, no like da participação do General Peternelli aqui com a gente, por favor, deixem seu like, deixem sua pergunta. A gente está estimulando, deputado, as pessoas a deixarem suas perguntas, tirarem as suas dúvidas, para que eu possa repassar algumas perguntas para o senhor, né? Então, o pessoal falando aqui assim, excelente, simplificar e desburocratizar é o caminho. Falando que o projeto tem que simplificar mesmo. E aí tem uma questão aqui, deputado, do Charles Martins, que ele pergunta o seguinte, que o projeto é interessante, né, de todas essas questões que o senhor trouxe, mas ele pergunta se vão equipar a fiscalização para pegar os grandes sonegadores e não ficar só atrás dos pequenos contribuintes que deixam de pagar uma DARF em renda fixa ou, por exemplo, alguma negociação que se faça na Bolsa. Então ele perguntou se vai ter uma equipe de fiscalização efetivamente em cima dos grandes sonegadores, assim, na proposta que o senhor apresentou. Ô Felipe, repara o seguinte, não vai ter DARF mais, acabou o DARF, não vai ter a fiscalização atrás do grande sonegador, acabou a fiscalização praticamente. O que nós estamos propondo, se nós entendermos, né, eu tenho plena convicção de que os grandes, eles sonegam muito, mas como eles vão estar sendo tributados pelos recursos que eles recebem, isso daí acabou. Essa pergunta, essa minha proposta que eu apresentei aglutinando ideias, ela visa exatamente isso daí. Não tem mais esse contexto. A fiscalização ela vai se reduzir muito. O contencioso tributário vai se reduzir a zero. A contabilidade, muitas vezes o pessoal brinca comigo e fala assim, o contador não gosta da sua proposta, o advogado tributarista não gosta da sua proposta, o fiscal acha que vai perder o emprego. Não vai. Você pode adequar. O contador é importante para os aspectos produtivos e não para os aspectos fiscais. Se nós não vamos mais ter polêmica tributária, hoje a polêmica tributária é de 4 trilhões. Então, isso de você acabar com o DARF, olha que vantagem que nós temos. Nós vamos acabar com a sonegação. Nós vamos acabar com a guerra fiscal.
Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa morando em Goiás compre um produto que foi fabricado no Ceará, né? Pela IBS, o imposto vai todo para onde foi adquirido. Por essa proposta, cada um vai pagar 2,5%. Acabou a guerra fiscal. Nós falamos lá, você ainda, a insegurança jurídica. Hoje, tem escritório de contabilidade que, quando te faz um contrato com você, ele nunca diz assim, olha, se a Receita entender diferente, a diferença escritório é responsabilidade sua. Ninguém aceita isso. Nós já tivemos, da Constituição de 1988 até hoje, nós tivemos mais de 390 mil normas tributárias. Olha onde que nós estamos. Por isso que é chamado de manicômio tributário. E ele não acaba. Porque a cada 3 meses, isso o mercado sabe melhor do que eu, o CONFAS se reúne. E normalmente, quando ele se reúne, é normal emitir mais 100 normas tributárias, fora as obrigações acessórias. Nós precisamos acabar com isso. Um outro fator muito importante é que, separa, pelo IBS, pela PEC 45, nós teríamos uma alíquota da União, uma dos estados, que aí cada estado pode escolher, nós podemos estimular que seja o mesmo, e um outro pedaço dos municípios, que poderia chegar, então, a ter 5.570 alíquotas distintas. Conforme o local que você vendeu um produto, você ia ter que calcular uma alíquota diferenciada. Aqui nós vamos estar com uma alíquota única. Você repara que os serviços que na proposta da PEC 45 aumenta mais de 200%, nessa proposta, 2,5% em cada ponta vai girar em torno de 5%, o que é uma taxa ótima em termos de serviço. Você garante a arrecadação dos impostos, você facilita a abertura e fechamento de empresa. A compreensão facilita todo mundo. Você quer abrir um negócio, hoje vai acabar, Felipe, você e Amanda percebem, vai acabar o que nós chamamos de pejotização. É da pessoa precisar se transformar em pessoa jurídica para poder pagar menos. Então, isso é desnecessário. Ele vai pagar o mesmo tanto de um lado ou de outro. Então, as grandes empresas jornalísticas e que tem lá o âncora como pessoa jurídica e paga os demais por freelance, não interessa se vai contratar mensal, se é por freelance ou se vai ser o âncora definitivo. Eles vão pagar 2,5% quando receber o dinheiro. Olha, para as empresas, Felipe, vai acabar um problema de fluxo de caixa. Hoje, quando uma empresa, uma indústria, eu fabrico um produto, vendo aquele produto e dou, muitas vezes é normal, aquela empresa dá 30, 60 dias até que o comércio daquele produto ocorra. Mas eu, em 22 dias, eu tenho que estar recolhendo o imposto daquela venda. Então, eu preciso ter dinheiro, fluxo de capital, para poder pagar aquele imposto. Ainda vou ter algumas dificuldades. Se aquela pessoa que eu vendi não me pagou e me devolveu ou me deu um calote, eu preciso ter toda uma burocracia para cancelar aquela nota fiscal. Acabou isso. Não tem problema de fluxo de caixa. Eu dei 30, 60, 120, o tempo que eu dei para ele me pagar. Quando ele me pagar, né, ambos vão pagar 2,5%. E acabou o problema de fluxo de caixa da empresa. Então, você verifica o seguinte, acabou a multa tributária. Não tem mais multa tributária. Você verifica que dentro desse foco, né, como nós estamos dando 10% para o Congresso destinar à política regional, você combate a desigualdade regionais que existe no Brasil. E eu ainda comento que muitas vezes...
Oi, deputado. É que o pessoal tá falando bastante aqui no chat e também a Ananda Vasconcelos, que está aqui comigo no estúdio, ela tá me chamando aqui porque ela tem uma pergunta para o senhor. Eu queria só passar para ela a palavra um minutinho para ela poder fazer a pergunta dela, por gentileza. Tá bom, deputado? Ananda, por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a BMC News. Deputado, eu queria saber de você. Você chegou a lançar sua candidatura, né, para a presidência da Câmara dos Deputados. Se você tivesse ganhado, qual que seria o diferencial da sua gestão e qual seria a principal pauta que o senhor defenderia? Essa pergunta, Amanda, foi a mais fácil de ser respondida. Vamos sair. Eu, aqui na Câmara, tenho sempre abordado, e já tive até um projeto aprovado, que é o do número único. Eu sempre debato aqui, Amanda, ideias. Por exemplo, o projeto aprovado, hoje as crianças de 7 anos para cá já trazem na certidão de nascimento um número. Aquele número é o CPF. Essa criança hoje, quando ele tiver 7, 8 anos, e fosse tirar uma carteira de identidade, ela receberia um outro número diferente. E hoje o cidadão brasileiro ele pode ter 27 números de carteira de identidade diferentes, uma por estado. E, além da carteira funcional, vai ter um outro número. Esse projeto que aprovou o 1777, que é o projeto do número único, prevê que não interessa onde você vai tirar a carteira de identidade, e funcional ou na Secretaria de Segurança Pública, a carteira de identidade terá o mesmo número que está na certidão de nascimento, que é o CPF. Quando essa pessoa for tirar o título de eleitor aos 16 anos, o número do título de eleitor também será o mesmo que já consta nas atividades. Quando ela for tirar carteira de motorista, carteira de trabalho, o próprio número SUS, né, ele já é o próprio CPF. O passaporte também tem a previsão de que teria a mesma numeração. Então, eu tive esse projeto aprovado. E eu lancei a candidatura, agora voltando à tua pergunta, lancei a candidatura na Câmara para apresentar uma ideia. Todo mundo pergunta, o que o senhor ia pautar? O que o senhor ia pautar? E eu propus o que eu chamei de pauta democrática e participativa. Hoje, você tem na Câmara os projetos que estão prontos, está no site. Prontos, já passaram na comissão e estão prontos a irem a plenário. Eu sugeri que os deputados clicassem em 10 projetos. Todos os deputados, 513. Os projetos que tivessem mais cliques comporiam 50% da pauta. Eu propus que a população, você aí, o Felipe, você, Amanda, com o seu CPF, clicaria nesses projetos que estão prontos a serem votados no plenário, clicaria em um projeto. Aqueles projetos que tivessem mais votação comporiam 20% da pauta. E o presidente, ouvindo os líderes, o governo e a minoria, né, eles completariam a pauta. Então, essa pergunta que você me realizou, do que eu priorizaria, né, ela fica só com uma possibilidade de 30% e ouvindo os líderes ainda. Quem vai dizer, né, o que deve ser pautado, no meu entender, é a população brasileira e os seus representantes, que são os deputados. É por isso que eu acho que a pauta é democrática. E não há a menor dúvida de que todos nós ansiamos por reforma tributária, reforma administrativa, prisão em segunda instância, combater o supersalário, ter um projeto de lei pronto para entrar na pauta do Rubens Bueno, para você regular o supersalário. Então, eu acredito efetivamente nessas pautas que a população exige. O próprio nome eu já estive explicando em outros canais, quando se fala prisão em segunda instância, né, sempre se pensa no contexto criminal, ação... Não, o que nós estamos falando é a justiça
em vez de 4 instâncias, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso, a justiça retorna para 2 instâncias. Vai ter muito mais valorização às decisões dos juízes de primeira e de segunda instância. Nós teríamos uma solução muito mais rápida, não só para prender, mas sim nas decisões, quer sejam tributárias, quer sejam cíveis, administrativas, de qualquer ordem. Então, eu pautaria essas partes. Mas, repara, a minha candidatura, tanto que eu tive só meu voto, eu não pedi voto, quando as pessoas me perguntavam, eu digo, olha, o meu objetivo principal é que a pauta, todo mundo fala que o deputado, o baixo clero é importante, até usei esse termo lá. E eu estou colocando aí uma hipótese que então vai precisar, todo deputado vai participar daquilo que vai entrar na pauta. As pessoas, os deputados vão ter que conversar entre si, dizendo, olha, tem um projeto que é importante, depende lá, conta com a sua votação, não somente o líder do partido. Eu sou do PSL, nós somos 52. São 52 pedidos por líder para que aquele projeto tenha uma prioridade. Não é muito simples. E quando você coloca essa minha proposta da pauta participativa e democrática, conversei bastante com o atual presidente, deputado Arthur Lira, e com os outros, sugerindo que essa pauta é importante. E eu digo que é muito importante essa que a própria população clica nos projetos que estão prontos para ir à votação e esse projeto é analisado. Então, Amanda, espero ter te respondido. Então, deputado, são vários os projetos que eu gosto e o tributário é uma das minhas opções importantes. O número único, o número único e o tributário, Felipe, olha um outro ponto importante na reforma que eu apresento. O ministro Paulo Guedes fala muito na renda mínima. Vou terminar a renda mínima e já te passo. Quando você agora tem o CPF como número padrão, você vai ver quanto aquele CPF movimentou, né, dentro dessa minha proposta de cada vez mais tirando o dinheiro físico, aquilo vai ser real. Então, aquele CPF, aquele núcleo familiar que tem uma arrecadação muito baixa, você pode complementar. Então, essa proposta de reforma tributária também vai facilitar um programa de renda mínima. Felipe, desculpe aí ter te interrompido. Não, tranquilo, deputado, tranquilo. É porque o senhor tocou num assunto muito interessante que, inclusive, as pessoas estão perguntando aqui no nosso chat, né? O senhor falou sobre as movimentações financeiras, né, que provavelmente acabariam com a transação física da moeda, né? E algumas pessoas falaram assim, poxa, mas existe alguma possibilidade de haver uma recriação da CPMF, porque a gente sabe que em alguns momentos foi discutido isso, foi de repente, pelo menos aventada essa possibilidade, né, de fazer algum tipo de arrecadação sobre essas transações. Então, uma CPMF, de repente, de alguma transação financeira, existe já também o pensamento de algumas das empresas serem cobradas pelo PIX. Então, como que ficaria essa questão de uma arrecadação em relação às transações financeiras? O senhor acha que tem espaço para uma discussão como essa na casa hoje, deputado? Ô Felipe, é isso que eu proponho. Eu digo que a casa é um reflexo de toda a população e a imprensa é o veículo que traz essa informação. Eu falei de cobrar os 2,5% da transação financeira, né? Eu digo, ela é uma CPMF, só que essa CPMF, ela acaba, diferente da anterior, que não acabava com os demais impostos, e aí fica todo mundo, CPMF, eu sou contra, CPMF, eu sou contra. Ficou um refrão, né? Nessa proposta, é uma CPMF que acaba com todos os demais impostos. Acaba. E veja como ela dá compliance. Deputado, a gente tem aquela imagem negativa que ficou da CPMF, né, deputado? Como tirar essa imagem de uma nova contribuição? Essa imagem ela é fruto
dessa nossa discussão aqui agora. Né? Muitos deputados, quando se fala de CPMF, assim, CPMF nem pensar. Mas, olha, é importante que naquele período, como a transação financeira da transparência, da compliance, o próprio Sindifisco já emitiu um relatório que plotou tantas mil pessoas que nunca apresentavam declaração de imposto de renda, mas que movimentaram 62 bilhões. Teve gente que se declarou isenta e que era um valor muito grande. Então, isso naquela época. Então, se nós adotarmos a CPMF como imposto único, volta a salientar, como imposto único, né? E você acabar com IPI, com PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPVA, ITBI e as demais taxas, é uma vantagem extraordinária. Nós queremos simplificar. Qual é a única maneira de você simplificar? Trata da movimentação financeira e esquece o resto. Porque hoje, né, você compra filme pelo computador, pela televisão, paga pelo computador e pela televisão, assiste e nota não tem. Eu comprei passagens para vir aqui logo no meu início do mandato, né, através das companhias Ponto Milhas, não vou citar nome. E era o mais barato, e dei entrada aqui, eu coloquei lá a passagem, o meu comprovante de cartão, aí não fui ressarcido das 6 viagens. Por quê? Porque essas empresas não emitem nota fiscal. Você vai em determinados profissionais liberais, ele pergunta para você, é com ou sem recibo? Você manda reformar um motor, ele faz a mesma pergunta. Então, olha, nós não podemos crucificar a CPMF. É um imposto sobre a transação financeira, é uma CPMF, mas vamos colocá-la para acabar com todos os demais impostos. Imagina que uma microempresa não vai precisar de contador. Você não vai pagar o contador para fazer a contabilidade da tua pequena empresa. Vamos fazer a atividade entrar. E como aí, né, o canal BMC atua muito dentro dessa parte de aplicações, de ações, eu digo que, nesse caso, né, você só tem o 2,5% no lucro. Eu vou explicar. Você tem a sua conta corrente, você tirou o dinheiro e colocou numa conta aplicação. Tá bem. Nesse momento, não pagou nada. Coloquei 100 mil na conta aplicação. Aplico à vontade no mercado de ação, à vontade. Se um dia, um mês, um ano depois, eu vou voltar com esse dinheiro, voltei menos que 100 mil, não pago nada, não vou pagar imposto sobre prejuízo. Voltei com 100, não paga nada. Voltei com 110, 150. Sobre o lucro, você vai pagar 2,5 e está resolvido. Então, nós precisamos, todo mundo fala de simplificar, né? Eu conto exatamente com você e com a Amanda, nessa nossa conversa, para que a gente tenha uma CPMF, alguns não gostam que eu use o nome CPMF, quer que eu fique dizendo um imposto sobre movimentação financeira, imposto digital, rebatizando a Maria, mas é uma CPMF, só que é uma CPMF que acaba com toda a burocracia que nós temos hoje na legislação tributária. Essas 390 mil normas tributárias, você pode jogar no lixo. Né? Tudo que se fala aí de legislação de ICMS, o pessoal fala, e o escritório especializado em ICMS, o que ele vai fazer? Ora, é a dinâmica. Nós não podemos, né, querer que tenha locadora de vídeo se está entrando firmas que já alugam direto o filme, direto na televisão. Então, algumas coisas entram na dinâmica das atividades. E eu vejo que essa proposta de 2,5% de CPMF no crédito e no débito, né, é a melhor solução para o país. Nós temos que garantir que vai acabar todos, não eram os 5 impostos principais, não, que eu citei, os 3 federais, estadual e o ISS como municipal, sendo que cada um deles ainda tem parte que estão repassadas.
Vamos fazer a reforma que nós precisamos. Vamos fazer o Pacto Federativo que todos nós queremos. Vamos passar dinheiro para os municípios. Os municípios não podem, nessa proposta que está apresentada, em que você muda os percentuais, eles seriam novamente penalizados. Vamos dar a dinâmica que a nossa economia precisa. Vamos simplificar extremo. E, Felipe, para uma pessoa pergunta assim, e como seria a aplicação? Eu digo, olha, vamos fazer um test drive. O próprio ministro Paulo Guedes já ensaiou alguns test drive com o mercado. Mas vamos falar, nós estamos propondo, aqui pela nossa folhinha, 2,5% no crédito e no débito. Né? Quanto é 10%? 0,25%. Esse 0,25%, então vamos colocar assim, olha como é difícil um test drive, como que é fácil a aplicação. Uma linha para criar o imposto. De 90 dias fica criado o IMS no valor de 0,25%, só concluir o raciocínio, no valor de 0,25%, em decorrência, todos os demais impostos têm abatimento de 10%. Pronto. E vamos verificar se o que eu arrecadei de um lado compensou o que eu perdi de outro. Se compensou, eu vou aumentando até acabar com todos os impostos. Felipe. Não, maravilha, deputado. O papo tá bom aqui, o pessoal tá bastante engajado aqui, só que a gente tá em cima da hora porque a gente tem outro convidado para entrar daqui a pouquinho com a gente precisa ainda dar um giro de notícias aqui, mas eu já quero agradecer a participação do senhor, a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui com a gente, toda a sua proposta que o senhor apresentou aqui para a gente e deixar o convite já para, numa outra oportunidade, a gente poder ter um pouco mais de tempo para debater, inclusive, alguns pontos mais sensíveis em relação a essa proposta que muitas pessoas estão perguntando aqui, justamente a CPMF, reforma tributária, toda essa questão que impacta no bolso das pessoas, certamente devem ser discutidas, devem ser apresentadas, e como o senhor fez um extenso estudo, pelo que eu percebi, o senhor tem bastante o que acrescentar aqui na nossa discussão. Mas eu quero agradecer a participação do senhor, deputado, e deixar o convite aí para as próximas vezes, agradecer de verdade aí o seu tempo. Muito obrigado e uma boa tarde, viu, deputado? Obrigado, uma boa tarde. Eu tenho certeza que a discussão em conjunto, com a participação da população, é que nós teremos os melhores resultados aqui para a Câmara dos Deputados, e desejo sorte ao nosso presidente Arthur Lira, para que ele possa corresponder aos anseios da população brasileira. Forte abraço, felicidades a todos.